Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host do podcast, e hoje tenho um convidado especial que é a Fernanda para falar sobre carreira. Fê, obrigado pela presença, pela Obrigada a disponibilidade. você, Má. Tô muito feliz em participar. Reencontrando aí depois É, de 10 anos depois do último encontro no trabalho, né? nossa, Passa o tempo tá rapidinho. entregando a minha idade já, E a hein? minha também. Ai, meu Deus. Fê, se apresenta, fala um pouquinho do que você faz, do que você gosta, fique à vontade. Legal, que eu gosto de muita coisa, né? Eu sou Fernanda Benjezen, eu sou psicanalista, eu sou mentora de carreira. Eu tenho aí mais ou menos uns 17, 18 anos com experiência em desenvolvimento humano. E eu comecei a mudar minha carreira mais para operações, né? Então, tive aí algumas mudanças na diária, mas que acabei englobando bastante conhecimento. Posso falar de estoque que eu nunca tive, de melhoria contínua. Então, agora eu tô com compras, então eu tenho bastante diversidade. E eu sou, que eu falei, sou psicanalista. Então, eu tenho aí, além de um CLT, eu tô com essa parte de psicanálise aí que eu amo. Eu sou apaixonada pela parte de desenvolvimento humano. E ajudar as pessoas com mentoria de carreira faz com que a gente entenda onde elas estão travadas, né? Então, a gente consegue fazer essa conexão. E eu sou apaixonada por pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de conhecer, eu gosto de entender as histórias. Eu acho que mais legal é ver de onde a pessoa veio, como que ela fez, como que ela conquistou. Então isso acaba me motivando muito. Então daqui para frente é sempre estudar isso cada vez mais, que tudo muda, né? Sim. Então eu sou bem suspeita para isso. Legal, Fê. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre carreira, sobre todos esses caminhos e possibilidades, gostaria de ouvir a sua visão sobre a importância da escolha da carreira. Eu ouvi em algum lugar que a carreira ela vai definir, ela reflete, na verdade, Uhum, o lugar que você mora, por conta do reflexo da renda que você vai ter como retorno do trabalho que uhum. você faz, os amigos que você vai ter, viagens que você vai fazer, pessoas que você vai relacionar, influencia até com quem você vai namorar e casar eventualmente. Com certeza. Então, você tem uma visão nessa linha sobre a carreira, sobre as ramificações e o impacto dela? Qual que é a sua visão da abrangência da carreira na vida de uma pessoa? Tem muitas. Eu vejo em vários sentidos. Eu acho que tem gente que escolhe uma carreira não porque ama, não porque gosta, mas porque dá o dinheiro. Então, se a pessoa ela não liga pro propósito dela ou o que ela é apaixonada por isso, ela vai escolher algo que dá dinheiro. Então, se a gente pensar agora no mundo atual, que a gente está falando de inteligência artificial, mundo tecnológico, daqui para frente é isso. Então, se principalmente os jovens que estão começando, imagina eles começando agora essa carreira e pensando na tecnologia que você tem, né? Um sonho, você trabalha de onde você quiser, você viaja para onde você tem de sonhos e tudo, e fora que ainda é um dinheiro que você consegue fazer. Tem sim, acho que quando a gente fala de escolhas de ambiente, nem todo mundo tem oportunidades iguais, né? Então acho que a gente também tira isso de algumas pessoas, mas acho que o principal é a pessoa, o quanto ela se dedica, o quanto ela gosta de estudar, o quanto ela vai em busca dessa formação. E aí, conhecendo as pessoas, porque é que você falou, né? As pessoas onde que você tem ao redor moldam muito você. Ou elas te impulsionam, ou elas também te Suga. travam, te sugam, exato. E aí, quando te sugam, aquela pessoa também que vem. Até eu tava ouvindo outro dia. Não também no podcast, assim, eu comprei um carro branco, né? Eu tava com vontade de comprar um carro, eu comprei um carro branco. Aí começa, mas carro branco ele não vende, você sabe, né? Mas carro branco é difícil, porque ele suja. Era um sonho da pessoa. Então, às vezes, você tem pessoas que te ajudam a evoluir, pessoas que vão te dar conselhos. Então, tudo isso ajuda, assim, nessa carreira, mano. Eu acho que é escolher bem. E acho que parte muito do autoconhecimento, né? Aliás, tudo acho que parte do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe para onde você vai e consegue aí desenhar e traçar essa carreira para você. Quando você faz o comentário que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade, eu concordo. Tem um determinado indivíduo que vai ter a oportunidade de estudar, de eventualmente até estudar em período integral, Uhum, pleitear uma faculdade pública. Ele parte de um lugar sim. que pode ter sido provavelmente foi uma conquista da família, e isso deu o privilégio, a oportunidade Uhum, de seguir um caminho
sem tantas preocupações com questões básicas. Sim. Já outras pessoas não, vão ter que aceitar aquilo que aparecer. Então você tem pessoas que vão Pagar o começar boleto, né? exatamente a sua carreira estudando, fazendo uma especialização, depois fazendo um estágio, e você vai ter um outro grupo que vai começar de repositor no mercado, intercalando com o estudo. E quem dera se todos pudessem ter essa preocupação maior com o estudo, com o preparo. Mas como isso, infelizmente, ainda não é possível, como que as pessoas podem ou começam hoje, podem usufruir do melhor que elas têm, partindo do lugar e dos recursos que elas têm à disposição, mesmo sabendo que nem todos vão poder escolher? Eu acho que hoje em dia, e aí eu não vou generalizar porque tem gente que ainda pode ser que não tem internet, mas hoje um celular, ele é muito mais fácil de ter do que qualquer lugar. Então, um celular e uma internet, praticamente a maioria das mais pessoas... comum, É né? mais comum, né? Então, assim, hoje existe muita coisa gratuita na internet. Então, se você procurar, que seja no YouTube, que seja dentro do Spotify ou no Instagram, no TikTok, que as pessoas gostam, você consegue ver que tem consumo de conteúdos interessantes. E aí é uma parte de um ponto importante. Né, que a gente fala assim, o seu algoritmo está entregando o quê para você? Só entrega, né, coisa que não vai te agregar? Então aí você está consumindo coisas que não vão te ajudar muito nisso. Então você precisa ser uma pessoa que está interessada em crescer, então você vai ter que buscar o conhecimento. Então, e aí você pode buscar em conhecimento em pessoas que você admira, né? Aquela rede de contatos, rede de pessoas que você pode contar para te ajudar. Ou a própria internet para fazer essa possibilidade. Eu fiz um atendimento de uma pessoa esses dias e essa pessoa ela veio da comunidade. E ela falava muito assim trouxe pra família dela que ela já estava muito atrasada em relação às outras pessoas. Então ela precisava estudar demais para ela conseguir conquistar, né, as coisas que ela teve. E aí é dona de empresa, tem bastante coisas, porque vai atrás e tem uma rede de contatos também que ajudam a influenciar nisso. Então, sim, exatamente. Acho que se eu pudesse falar em questão de uma carreira, relacionamento é a coisa mais importante que a gente tem. Porque se a gente se relaciona com as pessoas certas, a gente consegue ir sendo conectada com outras pessoas. Eu conheço você, mas você conhece uma outra pessoa. E você não, né, eu não tenho experiência para te ajudar, mas fala, mas eu conheço uma outra pessoa que pode te ajudar no que você está precisando. E vão fazendo essa conexão. Então, a gente aproveitar essa rede, acho que tem aí uma possibilidade das pessoas avançarem. E a dedicação, né? Infelizmente, nem tudo cai do céu, não é fácil para todo mundo. Então, precisa ir atrás e fazer. Uns com um pouquinho mais, né, de dedicação, outros com menos, mas existe essa possibilidade. Perfeito, a conexão é muito importante. E a influência que a gente tem, existe o comentário, principalmente na fase mais jovem, na adolescência, do eu não sou influenciável, ou eu faço minhas próprias escolhas. Inconscientemente, as nossas escolhas são condicionadas ao cenário que está ao nosso redor. Inclusive, chegou ontem em casa um livro que eu comprei, que é O Poder do Subconsciente. Lindo, O legal. Poder do Inconsciente. É muito bacana que ele fala... Desculpa, eu fiz confusão. É Viés Inconsciente. Ah, tá bom. É um de capa azul Tá. que fala sobre os nossos viés. Se eu não me engano, nós temos cerca de 85 e desses 85 são 5 os Que vão mais te comuns. influenciar. Viés de confirmação, entre outros. Mas não comecei a ler ainda, mas é bem interessante. E faz total sentido com o que você está falando. No nosso redor, a gente às vezes percebe mudando o linguajar, absorvendo algumas gírias, reclamando, ou então até se sentindo um pouco atrás por conta que o ambiente está impulsionando um pouco mais e faz, quando você está atento com o olho treinado, acaba sentindo um pouco atrasado por conta disso. Então, talvez selecionar dentro das suas possibilidades o melhor possível as pessoas ao redor Com é um toda bom certeza. começo. E talvez seja um dos mais que vão te ajudar ainda mais. Tem esse ponto que é legal, porque nossas decisões são baseadas totalmente inconsciente. 95% delas, enfim, a gente toma. E aí você estava falando de decisões por vieses, ou decisões que a gente toma por uma questão familiar. Então, eu também posso ser inconscientemente, né? Eu vou sugerir as pessoas a fazerem as coisas que eu quero. Então, se eu sou pai, se eu sou mãe, eu vou direcionar ali o meu filho, minha filha para alguma questão dessa.
enfim, seja um responsável, outra pessoa. Aí tem uma pessoa que eu admiro, eu gosto, eu também vou ali escolhendo. Então a gente, às vezes, não escolhe a nossa carreira baseada apenas nas nossas escolhas. Porque assim, a gente é influenciado, tem muita coisa. Então a gente também precisa cuidar. Acho que principalmente jovens que quando começam a carreira não sabem o que querem. E aí, né, trazendo a neurociência, o nosso cérebro amadurece a partir dos 25 anos. Então, 26 até os 28 anos. Então, você imagina as decisões que a gente toma, elas não são. É quando o córtex pré-frontal, ele tá Formado. maduro. Exato. Então, assim, as Tá nossas formação decisões são completa. feitas por emoções, são totalmente ali vinculadas ao que acontece. Então, se eu tenho amigos que me influenciam, mas você tá estudando muito, você tá um nerd, você tá muito chato porque você tá fazendo isso, porque tá fazendo aquilo, em vez de eu continuar estudando, o que eu vou fazer? Eu quero ser aceito por aquela galera, eu vou regredir. Então, nisso precisa, assim, e aí é uma cabeça, né, que você tem que ter absurda de você ficar se moldando. Então, assim, saber escolher as pessoas certas pra você, e nem todo mundo vai continuar sendo seu amigo, que eles podem ser seus amigos agora. Aí, né, é melhor naquele tempo. Daqui 2 anos já não faz mais sentido. E a gente tem que aprender a deixar essas pessoas pra trás. Lógico, com carinho e tudo, mas a gente precisa evoluir, né? Então a gente precisa ter outras pessoas melhores com a gente. Faz parte do ciclo. Faz E parte. quando eu olho pro meu início de trabalho, Fê, lá com meus 16 anos, eu tô com 37 hoje, e olho e e lembro dos comentários que as pessoas faziam sobre possibilidades de ganhos, e era muito a fala muito frequente sobre o financeiro, a parte da base da estrutura não era uma preocupação muito grande, muito imediatismo, e começo a comparar com os outros lugares que eu já passei, eu vejo o quanto tive que ter mais resistência e mais personalidade em alguns lugares, e em outros já tinha uma vibe mais parecida e tinha uma função de mola as pessoas ao meu redor, de impulsionar, de contribuir para melhor, enquanto outros era um exercício quase que diário para não somar e não se conectar com aquilo. Algumas mudaram a mentalidade e se proporcionaram a evoluir. E quando eu falo evoluir, Fê, eu não me refiro a cargo, a Sim. posição hierárquica, ou o que casa, ou que carro, quanto ganha cada um deles. Mas o Tô falando pensamento, de a forma. Uhum, pensamento, de se abrir ao aprendizado, uhum, de evoluir em experiências, de sim. agregar consigo mesmo e com as pessoas ao redor. E eu lembro o quanto eu tive mais resistência em alguns lugares, o quanto você fica meio que Uhum. o diferentão da turma, Fica em evidência e todo mundo fica em diz que tá se evidência, achando. e parece que você é o estranho, que você é o Uhum. extraterrestre da turma. É, Fala, cara, não faz sentido o que você tá falando. é. Estudar aqui enquanto a galera tá falando de comprar carro, de comprar Uhum. moto, e enquanto a galera tá indo para um determinado lado, você tá falando em É. estudar um pouco mais. E é um desafio olhar para isso e pensar, faz sentido isso para mim eu parar e seguir esse grupo aqui, ou Oh, eu continuar com a ideia que eu tenho? Que essa ideia uhum. também que a gente tem vem de algum lugar. Com certeza. Vem de um desconforto ou de querer mudar uma realidade familiar, do contexto que você vive. Com certeza. Enfim, as motivações são bem diferentes. Eu acho que aí nessas horas que você precisa olhar e avaliar. Não vou dizer todo mundo, tá? Mas às vezes essas pessoas que te puxam pra baixo são as pessoas que gostariam de estar fazendo o que você tá fazendo. Só que elas não têm ou a disciplina ou elas não sabem nem por onde elas começam. Então é muito mais fácil eu falar que, né, começar a te colocar pra baixo pra você ficar junto comigo aqui e eu não ter esse esforço do que eu te colocar ali pra cima e falar assim: "Nossa, eu quero muito seu bem. Se você evolui, significa que eu também vou aprender com você". Então essas escolhas que a gente faz e que talvez quando a gente é mais novo a gente não tem discernimento, a gente não tem essa facilidade. Não é à toa que se algum mais velho viesse falar assim pra você e falar assim, Má, você tá fazendo escolhas erradas, você ia falar, né, você tá falando Você não demais, sabe do que você tá falando. ou você tá velho, a mesma coisa, assim. E a gente só vê agora quando a gente tá mais velho, né? Você tá chegando nos 40, depois você vai ver, né? Quanto mais maturidade a gente ganha, a gente fala, nossa, eu devia ter ouvido aquela pessoa lá atrás, porque ela sabe, ela tem uma experiência, ela tem uma vivência, então ela sabe o que ela fez ou não. Então, acho que nessas escolhas a gente fala assim, eu quero,
ficar melhor. Então, eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter, né, a prosperidade. Não necessariamente, se eu quero um carro, eu quero um apartamento, que seja, não tem problema. Mas você sabe que você vai ter que abrir mão de muita coisa para você ter isso. E aí você tá disposto a fazer, né? E aí é estudar, conhecer pessoas, e ir ali abrindo mão de uma saída, de um tempo de estudos. Então, tem muita coisa que você vai abrir mão. E tem gente que não tá afim. Tá bastante coisa em jogo. E uma coisa que eu agradeço por ter escutado isso mais cedo é alguns tipos de esforços, quando a gente faz mais cedo, é bem mais light do que fazer isso em outros momentos da vida. Ou seja, é possível fazer uma graduação com 30, com 40, com 50, mas o que está em jogo, a complexidade da vida, a própria estrutura de vida, saúde, tempo, ele tem um peso diferente. E a pergunta que eu queria fazer e ouvir de você Fê, é o seguinte: você falou que a gente chega na fase do desenvolvimento completo ali do córtex pré-frontal, que é a parte que trabalha, me corrija se eu estiver errado, a racionalidade das pessoas. Sim, planejamento, controle inibitório. Antes disso, é muito mais forte a emoção. Então a gente está mais preparado racionalmente após os 25 anos. Só que o momento para a gente decidir o início da carreira, o que a gente vai estudar, tá bem antes disso. Tá lá entre 18, 19, 20, 21. Eu não tenho estatística, mas eu imagino que ainda, acredito que ainda tem uma grande massa de jovens que começam a estudar aí. Será que é por isso que as pessoas começam e param tanto de curso, mudam, trancam, iniciam de novo, sai da gastronomia e vai para uma área de exatas, sai de 8 a 80? Tem essas possibilidades. Muito porque elas são forçadas, às vezes. Uma tem, né? Tem gente que tem os pais ou um responsável para ajudar a arcar com isso. Então, você começa uma faculdade, não gosta, desiste e vai, né? Só que tudo depende, porque também vai de uma criação. Se eu não te forço a você... Você começou uma faculdade, você não sabe nem para que você quer. E aí, sei lá, eu não quero mais, desiste. Aí você começa outra, você desiste. Você começa outra, desiste. Tem que parar e ver o que você gosta de fazer, quais são as suas habilidades, né? A gente, independente de quando a gente ainda é novo, a gente sabe do que a gente gosta. Eu quero ser advogado. Por que você quer ser advogado? Eu quero ser médico. Por que você tá querendo ser médico? E aí você vai voltar, é o seu pai, é a sua mãe, é um responsável? Quem que tá te influenciando? Né? Se alguém me falasse assim, você vai fazer exatas, eu ia morrer, porque eu não sei, eu sou total de humanas, né? Então eu ia me frustrar, eu ia com certeza trocar. Quando eu comecei a pleitear, que eu queria RH, eu fui, faz um departamento pessoal, faz um RH. E aí me disseram assim, Fê, você não gosta de matemática, você não gosta disso. No RH tem conta, tem que ficar fazendo isso. É isso que você quer? Eu falei, não quero, obrigada. Então, assim, eu também fiz aquela evolução. E a mesma coisa quando você vai para um jovem, eles não sabem as escolhas que eles querem. Então, será que eles sabem porque é influenciado por outra pessoa, né? Ou tem a família, todo mundo é médico. Então ele vai fazer também por conta disso. Mas tem gente que não quer seguir medicina. Só que aí será que meu pai vai me aceitar a ponto, ou os meus pais vão me aceitar a ponto de eu conseguir fazer uma outra faculdade? Se você ouvir, não sei se já ouviu falar nisso, mas essa faculdade não dá dinheiro. E deixa ele se arriscar, talvez ele entender que é ali. Então, assim, às vezes é o nosso controle como pais, querendo muito bem as pessoas, os filhos, e quer que ele, né, tenha ali o dinheiro dele, mas a gente sabe que, olha, essa formação aqui, ela não vai dar dinheiro pra você. Será que a gente não pode ter outra que consiga fazer algo que você consiga fazer essa mescla? E sim, tá? A gente faz escolhas muito... Por exemplo... eu entrei na faculdade com 18 anos. Foi até bem cedo. Bem cedo. Eu me formei no ensino médio até então com 17 e fiz administração. Mas eu estava entre administração, economia e direito. Não sabia. Não fazia a mínima ideia. O que me ajudou a administração? E aí já é um ponto que eu quero conectar, falando sobre aproveitar as oportunidades do ambiente que você tá. Eu entrei numa empresa de varejo, fui jovem aprendiz, fui um tempinho ali auxiliar operacional e vislumbrei que seria um bom caminho a área comercial, a área de vendas, que foi onde eu fiquei durante 6 anos. O que influenciou eu ir para a área comercial? Eram meus outros colegas, que são meus amigos até hoje. Que eram aprendizes também. Que foram ex-aprendizes, fizeram um caminho parecido, igual ao que eu fiz, de aprendiz e depois ser efetivado nessa área. Eles vieram de lugares parecidos de onde eu vim, estrutura de família, localização de moradia. Então, eu me enxergava muito neles.
E a forma como eu via eles trabalhando, alegres, com a pressão de meta, mas lidando muito bem com aquilo, me mostraram que vendas do jeito que falavam era bem diferente do que eles vivenciavam. E eu estava perto, enxergando ali Uhum. a poucos metros de distância. Sim. Então, a partir daí, eu comecei a enxergar aquilo como algo legal. Falar, poxa vida, Se eles vendas estão. não é o que me falaram. Eles Uhum. são cobrados, eles ficam depois do horário, eles ficam estressados em alguns momentos, mas a grande maioria esmagadora parte do tempo, eles estão muito bem, eles interagem com pessoas. E quando eu comecei a pegar esses pontos, eu passei a me identificar. A parte Uhum. de interação com pessoas, conhecer gente nova, se comunicar, que foi coisas Uhum. que desde pequeno Você eu, cons... eu gostava e me dava bem. E foi aí que eu me direcionei para essa área. E a administração foi o que fez mais sentido, Tá. entendendo como uma formação mais Mais coringa, genérica que você mais conseguia. Uhum. genérica, que eventualmente não fosse me descaracterizar da linha que eu estava seguindo, mesmo Uhum. sabendo, não sabendo quanto tempo ela iria durar. Tá. Mas se fosse hoje, se hoje Você eu faria o tivesse quê? 18 anos, eu faria psicologia. Psicologia. Faria psicologia. Eu gosto É. bastante, principalmente da parte de neurociência, eu estudaria psicologia. E se eu tivesse mais tempo para hobby, eu faria gastronomia. Olha, gosto de Seriam, cozinhar, gosto de criar. gosto, É, seriam duas coisas que eu estudaria. legal. Tá em tempo, de Tá em repente, quem tempo. sabe? É. Me divirto com livros e com especializações que têm bastante desse viés, É. como neurociência da educação, que é o que eu tô fazendo A psicologia atualmente. são 5 anos, mas se você fizer a formação de neurociências, uma psicanálise, você vai abranger alguns conhecimentos e você vai conseguir em menos tempo fazer. E olha a diferença, esse gosto de vislumbrar isso foi dos últimos 7 anos para cá, Porque você 5 anos. acabou entrando com contato com pessoas, foi Sim. conhecendo. Sim, E, e e a acho gente que o fala, interesse por ler coisas da área foi despertando mais curiosidade. cara, leitura abre a sua cabeça Muito, demais, absurdamente. Seu demais. conteúdo, você tem um repertório para falar muito Com diferente. certeza. Acho que até, né, citando Jung na psicologia, nada é por acaso, né? São sincronicidades. As coisas acontecem na sua vida ali que é o seu caminho, direção. Se você presta atenção nas coisas que acontecem, você começa a entender. Você pode estar indo para caminhos diferentes, mas vem aqui o universo e fala: vem para cá. Vem aqui que tá te direcionando. Então, às vezes, ele não tinha naquele momento para você a psicologia, mas ela vai te trazendo de formas diferentes para agora. E você falou da questão do que vai mudando. Eu faço parte de um grupo, trabalho junto com psicólogas desde 2010. Ah, Então então faz você. 15 anos que eu sou cercado de psicólogos e psicólogas, na grande maioria. É. E isso acaba influenciando. Uhum. Hoje em dia, a minha namorada, a Adriana, que você Uhum. conhece, também é psicóloga, neuropsicóloga, É, faz teste de neuropsicológico, faz atendimento. Então, as conversas, leituras, desafios, faz parte do núcleo. Muito provavelmente tem com, influência disso. sim. Né, e você ouve, você já tá num contexto diferente. Fora que eu sou suspeito pra falar, né? É verdade, É um tema é apaixonante, mas verdade. eu acho que, na verdade, a área de psicologia, todo mundo deveria ter esse curso na faculdade. Porque eu acho que em qualquer lugar, principalmente quando você lida com pessoas, né, dentro de organização, dentro de empresas, o problema não é você lidar com o seu trabalho, é você lidar com pessoas. Então, a parte técnica você vai desenvolver, beleza, mas e essa parte comportamental, né? Que é tão difícil. E lidar com pessoas, então, se todo mundo soubesse um pouquinho, entendesse como as pessoas reagem, por que que elas reagem, e aí a gente entender um pouquinho do indivíduo, com certeza acho que teriam coisas aí que seriam um pouquinho Ah, mais fáceis. sem dúvida, além da psicologia, e tá vinculado a isso, inteligência emocional. Uhum. Super conhecida aí pelo Daniel É. Goleman, que vem sendo muito falado, vem muito em voga agora, mas Uhum. ele escreveu sobre, se eu não me engano, é de 95 ou Eu não me 97. lembro da que sou péssima com data, tá? Mas Mas é dessa casa aí. Dessa casa. A gente estava começando a estudar, ele já estava falando Vixe. sobre inteligência emocional. É. E o quanto trabalhar esses pilares, ter um entendimento sobre isso, eu vejo muitos empresários executivos falando sobre a importância disso. Não só que eles perceberam, mas deveria ser uma matéria de Devia ser primário, obrigatória. obrigatória, da gente É. ter contato Desde a escola, desde desde você a, pequeno, desde a né? primeira infância sobre É, isso, para você não ver pessoas se pegando no é, trânsito,
colocando uma carreira, uma vida em risco por não conseguir lidar com uma provocação externa, com uma situação que não é corriqueira do dia a dia. É. E sobre esse ponto que eu citei, sobre o que eu estudei lá, o que me fomentou a estudar e o que eu estudaria hoje, a gente tem um espaço aí de 20 anos. Uhum. Mas quando essas pessoas, esses mais jovens, estão tendo contato e essa pressão, hoje em dia nós ouvimos falar de gente que jovens que estão se medicando cada vez mais cedo por conta da pressão, a dificuldade de lidar com toda essa Uhum. expectativa, muitas vezes da família, de projetar nesse jovem o que não pôde fazer ou o que Uhum. tem como objetivo futuro, enfim. Sim. O quanto se deve aproveitar o ambiente, igual o exemplo que eu dei. Eu acho que foi uma boa escolha. Uhum. Ou o ambiente que você tá talvez não seja tão relevante assim, você tem que colocar ali como foco o que você entende como gosto, o que te incentivaram até o momento e fechar os olhos para o que está ao redor. O que vale mais? A influência ou o que você colocou como meta? Eu acho que quando você é jovem e tem uma questão mais difícil, porque você tem seus pais como responsáveis e eles ainda não forçar, tá? Não tô generalizando aqui. Tem pais que vão dar ouvidos e vão assim: o que que você gosta de fazer? O que que você tem de interesse? O que a gente pode buscar e ir atrás? Ó, não vai por esse caminho, porque esse caminho pode acontecer A, B e C, mas se você for para outro, você consegue ir no que você gosta, ou fazer teste que a gente fala, né, de orientação vocacional para entender o perfil da pessoa. Você até estava falando, né, quando você falou de vendas, se você fosse uma pessoa introspectiva, se você fosse uma pessoa que não gostasse de relacionamento, de conversar, você não vai conseguir ficar numa área de vendas. Se você não sabe lidar com Não ia ser pressão. atraído por isso. Exato, você não vai saber Desculpa. lidar com metas. Então, essas escolhas e entender quais são as habilidades do adolescente, né, das pessoas, ela faz muito sentido nisso. Não adianta você escolher uma carreira que você acha que você quer, porque você assistiu uma série, e aí naquela série foi muito legal, porque assim, nos bastidores é tudo lindo e maravilhoso. Né? Agora, quando você vê a realidade das coisas acontecendo, elas são completamente diferentes. Então, existe isso. Então, eu acho que se você tiver uma rede familiar que te esteja aberto a ouvir e te direcionar né, com respeito e tudo, aí você pode ir na ideia do que você quer fazer e tudo mais. Mas eu já atendi pessoas que não tinham escolhas. E aí acabam se frustrando, trabalham um tempo que não são felizes, né? E aí a gente vai naquela questão de entra até feliz, até com uma performance boa, só que ele já sabe que ele não gosta e ele vai caindo, e aí não dura no emprego. E aí ele sai, porque ele não sabe, não tem competência ali para lidar com essas questões. Então, tudo existe uma possibilidade. Se você não tiver uma formação, se você não tiver preparado para aquilo ali, você vai desistir depois. E aí é uma escolha. O que você prefere fazer? Você prefere, né, assumir a responsabilidade da sua escolha também? Acho que também tem essa. Não, então eu vou para uma faculdade de administração, por exemplo, e vou tentar. Se não der certo, tem um outro caminho. Mas e se não der, eu sei que talvez eu vá ouvir. Eu falo assim, eu te avisei. No meio de RH, eu brinco que eu sempre sofri um pouquinho de bullying, porque quando a gente falava sobre estudo, sobre profissões, as psicólogas me sacaneavam, falavam, você é o único que não tem registro aqui Oh, é bullying. Tô sofrendo por bullying. conta do CRP e não tem É, um registro de administração. Tem até a possibilidade de tirar, mas não é mas... algo relevante Uhum, que tem um crivo que se você não tiver, não tirar, você não pode sim. atuar para atender clinicamente, por É. exemplo. E Mas sobre aí você pode ser um psicólogo organizacional, mas também ele vai precisar ser, porque precisa assinar, né? É. E alguns lugares, inclusive, É. nem estão exigindo mais, já há Uhum. um tempo, inclusive. Agora, sobre carreiras lineares, Fê. Você falou, a gente falou um pouquinho sobre escolha, sobre o que direciona, mudar ou não. Uhum. No passado era muito dito e era esperado que as pessoas começassem numa empresa, tivessem carteira assinada, seguissem, crescessem nessa empresa. E o Uhum. que
diria se você era uma pessoa séria ou não profissionalmente, era quantos anos você tinha na empresa, Uhum, e o plus era o quanto essa empresa era grande. uhum. Então, a sua marca profissional estava vinculada ao seu tempo de É o casa, status, né? ao status, ao seu cargo, se Uhum, você pudesse alcançar dentro da sua realidade, do seu uhum, esforço, e o quanto tempo você tinha de empresa. Então, abrir a boca para dizer, eu tenho 20 anos numa empresa, uhum, 25, era música para o ouvido de muitas pessoas, diferente de hoje. uhum, Hoje ainda tem o seu valor, mas o que é percebido mais é não o tempo que você tem, mas a sua trajetória dentro uhum. dessa empresa. Sim. Não o tempo exclusivamente. Uhum, Quando uma pessoa entra numa empresa hoje, já não tem mais esse vislumbre de ficar muito tempo. uhum, Quando elas escolhem mudar de caminho ou não, e lá no passado isso era visto como negativo, uhum. hoje isso é mais comum, e como as pessoas estão lidando com isso? Qual que é o equilíbrio da medida para dizer é importante eu estou experimentando ou eu estou Uhum. pulando de galho em galho demais? O que, complementando a pergunta, o que mostra que eu estou no controle da minha carreira que eu estou testando, ou a empresa está gerando oportunidades e eu estou só indo para as portas que estão abrindo e eu não estou no controle disso? Uhum. É, tem várias respostas para essa. Eu acho que quando. Primeiro, no sentido de. Eu não sei se todo mundo, tá? Acho que quando a gente faz recrutamento e seleção, hoje não se preocupa assim, se tô 6 anos, 8 anos. Bom, mas você tá 3 meses. Tem esses 3 meses. Por que você ficou esses 3 meses aqui? Né? Ou esses 6 meses, um ano. Nesse um ano, o que que você fez? O que que você gerou? Quais foram os impactos que você fez? Os resultados? De repente, ele recebeu já uma proposta, que pode ter sido uma proposta só de salário. E ele interessou, ele foi. Às vezes tem uns que são os primeiros empregos, que é o que a gente fala, que é no máximo 2 anos e você vai para outro lugar. Então, acho que tem essa ainda de primeiro entender. Eu vou para essa empresa e eu tenho visão, deslumbre, que é o famoso plano de carreira que não tem um plano de carreira, né? Que a gente acha, quando a gente entra numa empresa, a gente acha que a gente vai crescer e que a empresa precisa fazer isso, precisa fazer aquilo pra gente. E aí eu fico nessa porta de eu vou onde eu tenho a possibilidade. E aí as pessoas vão na que talvez ganha mais, né? Só que eu sempre falo assim, será que esse salário que você tá ganhando a mais, ele vai te motivar daqui a um tempo? Porque enquanto você recebe aquele aumento de salário, você tá motivado, você tá feliz. Aí você passa 2 meses, você fala, ai, não era nada disso que eu gosto. Porque você não sabe, você nem escolheu o que você quer, que é o deixar a carreira para outra pessoa, né, te ditar. Então, acho que tem aí um ponto de equilíbrio de você ver, eu posso testar, mas será que esse teste aí você vai se queimar? Então entra, experimenta de verdade, vê e seja o melhor profissional que você possa ser nessa empresa. E se você não gostar, você vai pede as contas, mas aí você vai ter que assumir essa responsabilidade, que é o que geralmente algumas pessoas eu vejo, tá? Eu não vou dizer em todos os lugares, mas sabe aquela pessoa que ela quer ser desligada e aí ela força esse desligamento? Então ela não quer pedir as contas, mas ela vai lá e faz de qualquer jeito porque ela quer ir embora. Isso para mim eu acho que é uma das coisas que acabam queimando. Porque já que você não tá feliz, você tem duas escolhas. Ou você sai, ou você, né, repensa ali, recalcula a rota dentro da empresa, o que você pode fazer. Então, acho que quando não tô feliz, eu vou daqui 3 meses, pulo de galho em galho, porque você não sabe o que você quer, sim, no seu currículo vai mostrar que você não quer mesmo. E aí, na hora do recrutamento e seleção, você nunca vai passar na entrevista de emprego, você vai falar assim, mas eu não passo. Não passa porque olha aqui o seu currículo. O que significa para mim? O que eu, como recrutadora, eu tenho a percepção? Essa pessoa vai entrar, ela vai ficar 3 meses... E ela, talvez, se ela não gostar ou acontecer alguma coisa que ela não tá feliz, ela vai mudar. E aí, o dinheiro de recrutamento e seleção, dedicação daquele tempo, a gente investe dinheiro, né, dentro de uma empresa. E aí, você tem dinheiro para contratar e você tem dinheiro para fazer o desligamento. Então, custa muito caro. Então, a empresa ela vai fazer um crivo maior para esse tipo de pessoa. Então, você tem que tomar cuidado com o tipo de escolhas que você faz. Porque se você tá lá só para, deixa aí, beleza, eu vou fazer porque uma hora vai dar certo, pode ser que sim. E aí, mais você vai pegar mais freelancer, pode pegar empresas que também é o terceiro, né? É o trabalho que é de boa, que é o mais. Tem tempo de duração para isso. Então, vai lá e escolhe. Então, acho que tem que tomar cuidado, sim. E hoje, acho que
eu não sei, acho que eu já conheci bastante gente que tá atualmente há muito tempo e aí a pessoa tem a visão daquela empresa. E quando ela sai? Se ela sair de lá, será que ela vai ter uma percepção de algo diferente? Né? Então também é complicado para essa pessoa que está há 20 anos numa mesma empresa e para mudar cultura diferente, momento diferente. Então tem bastante coisas aí que acabam pesando. A gente tava trocando mensagem antes da gravação, hoje pela manhã, e você comentou do livro que eu comecei a ler recentemente, que você, inclusive, conheceu pessoalmente. Conheci o Luciano, O maravilhoso. Luciano, do livro Ele, Seja Egoísta com a Sua Carreira. ele foi o host numa live que eu fiz sobre PDI, como era construir, como que era fazer avaliação de desempenho. Ele é maravilhoso. Que E aí ele- legal. Todo o comecinho do livro eu tô gostando bastante. Eu tenho um outro que eu não li ainda, que eu quero conectar com essa fala que você teve agora, que chama, eu não lembro o autor, eu vou colocar depois que sair o episódio na descrição aqui no YouTube, que diz a sua carreira é maior que o seu cargo, ou é maior que a sua cadeira, é uma coisa assim. Uhum, Bem interessante também, uma chamada legal. de capa bem interessante, que é sobre carreira, empresa ou colaborador. Pode parecer óbvio para muitas pessoas, para quem já trabalhou em vários lugares, para quem tem uma visão mais apurada sobre a carreira, sobre o que gosta, sobre autoconhecimento, mas não é claro para muita gente de vários níveis hierárquicos, Fê. É, da sua percepção, ou que você vê nos seus atendimentos, mentorias, ou das pessoas que você conhece, o quanto que você acha que está claro para as pessoas e depois a sua opinião sobre a carreira ser da empresa, o quanto é a obrigação da empresa, o quanto que ela tem que contribuir, fomentar, pavimentar caminhos versus o colaborador. É, eu acho que eu começaria falando nisso que quando a gente tá numa carreira, a gente tem que tomar cuidado em não criar expectativas do tipo, como se essa empresa fosse pai e mãe. É responsabilidade deles fazer isso, fazer aquilo. Não. E aí, falando bem claro e bem aberto, assim, a empresa, ela precisa gerar lucros. Se ela não tem um caixa, ela não consegue pagar ninguém, né? Então, assim, ela vai fazer a contratação de colaboradores que vão gerar valor, que tem algum impacto ali. Né? Então, pensa que quando eu entro, aí eu sou contratada para fazer aquela descrição de carga, que todo mundo, quando entra, tem lá as atividades que precisa saber se eu faço ou se eu não faço, e ela tá cumprindo. E aí eu vou lá e cumpri o meu básico, que a gente fala que é o básico bem feito. Eu fiz aquilo. Sou contratada, mas eu exijo que o meu líder ou que aquela empresa me dê uma promoção. Promoção por quê? O que você tá fazendo? O que tem de mais nesse sentido? Não é, eu tô falando no sentido ruim, tá? Porque você foi contratado para isso. Que além daquilo, você tá fazendo o quê? Então eu tô fazendo, gerando impacto financeiro, então eu conseguindo reduzir custo, eu tô gerando eficiência, tô fazendo coisas maiores do que tá no meu cargo, aí sim eu vou partir para um desafio de querer pleitear uma promoção, enfim. Então acho que as pessoas, quando elas esperam demais das pessoas e principalmente do líder delas. Então eu jogo muito mais responsabilidade e falo assim, você não me dá feedback. Você não me fala se eu tô indo bem ou não e eu não sei por onde eu tô. Né? E aí será que se seu líder não der, você tem que ficar o tempo todo sabendo se você tá sendo aprovado ou não, você tá indo pro caminho certo? Vai e faz as suas coisas. Vai lá e fomenta o seu desenvolvimento de carreira. Porque senão, pensa assim, você não vai ter feedback. E aí você vai estagnar a sua carreira porque você não recebeu o feedback. E o quanto eu sou protagonista, entendendo que aquilo é um presente que é muito importante para minha carreira, eu vou atrás Vai disso atrás. e peço dos meus pares, das pessoas que eventualmente, caso houver, Total. estejam abaixo ou acima hierarquicamente. Total. Ou eu vou ficar culpando só o meu líder. Se fazendo de vítima. E essa culpa, ela reflete muito em como a pessoa vê a própria carreira, como ela se enxerga nesse todo e qual a expectativa que ela tem em relação à liderança e à empresa. E acho que isso é um ponto legal acho que quando entra na empresa, e aí eu não sei se todo líder faz, mas deveria fazer, se não faz, façam, que é qual é a expectativa que eu tenho em você, meu colaborador, e qual é a expectativa que o colaborador tem em mim. Então, como liderança. Então, por exemplo, tem gente, como que você gosta de ser acompanhado, Marco? Você gosta de ter autonomia no seu dia a dia ou você gosta de que entrem mais com você e vão fazendo mais o acompanhamento, né, dia a dia? Fê,
eu gosto de ter mais autonomia. Então, beleza, você vai ter mais autonomia, você vai ter mais responsabilidades para fazer. Então, eu vou te entregar responsabilidades, mas eu vou te cobrar, né? Você tá lá com essa autonomia, mas você não faz. Aí eu volto e falo assim, você me falou que você gostaria de autonomia, eu tô aqui para te ensinar, eu tô aqui para te ajudar, mas não tá fluindo, o que que tá acontecendo? Então, tem aí, dependendo da situação, o alinhamento de expectativas é o melhor. O que eu espero de você e o que você espera como liderança, como eu posso te ajudar. Acho que até uma coisa que quando eu faço processo seletivo, né, quando saiu alguém, a gente vai colocar, é deixar muito claro o que a gente espera das pessoas. E aí, você tá disposto a isso? Né? Por exemplo, tem algumas áreas que são pressão o tempo todo. Tem área que, aquilo que a gente sempre fala, de back-office, por exemplo, você não vai receber feedback. Enquanto você não receber feedback, significa que você está indo muito bem. Porque quando vem reclamação, é porque a gente errou, porque a gente fez alguma coisa. Né? A famosa, você só sabe se está sem sua internet quando está sem luz. Senão você nem sente, você nem sabe que é tão comum ali. E aí, essa parte de deixar a responsabilidade para o outro, fazendo com que você espera dele e ficar passivo, isso é muito ruim, porque, primeiro, você não se destaca dentro da empresa. Né? Você não tem, ninguém te conhece. Você fica lá e é o famoso quem não é visto não é lembrado. Essa frase coloca aí no caderno e leia 1000 vezes, porque assim, se as pessoas nem sabem o que você faz, não sabem quem você é, o que vai rolar, né? O que vai acontecer depois? Então, acho que tem aí esse ponto de se você não recebe, se você não tem, ou você tem duas alternativas. Ou você vai embora, ou você assume esse papel e estuda quais são as minhas habilidades que eu não tenho, o que eu preciso fazer, quem são as pessoas que eu preciso conhecer para me ajudar. Acho que tem um ponto que acho que eu falei aqui, que é o relacionamento dentro da empresa. Você saber quem são as pessoas certas dentro da empresa para você conhecer e você conseguir se destacar. Né? Então, acho que tem. Nem sei se eu te respondi, porque acho que veio sim. Um monte de coisa. Mas acho que é muito nesse sentido. É muito na linha do protagonismo da própria pessoa que tem o interesse em crescer e se desenvolver. Porque quando fala na empresa, essa pergunta, tem um plano de carreira e essa conversa é longa, essas promessas também, e parece que o plano de carreira é quase que uma promessa de campanha de um novo governo, de uma nova presidência. Todo mundo fica esperando promessas e depois que não vem. Alguém assume uma determinada posição, que entregue alguma coisa e eu não me preparo porque a empresa não proporcionou aquele curso, a empresa deveria ter um curso de idiomas, deveria ter... Eu conheci empresas que já tiveram um curso de graduação dentro da empresa, em parceria com faculdades, que é muito legal, empresas que fomentam idiomas, treinamentos específicos para habilidades específicas. Isso é muito bom e faz parte da área que eu atuo de treinamento e desenvolvimento, que é dar um recurso que a pessoa talvez não tenha, que seja muito específico do negócio, ou que a faculdade, o caminho natural não prepare a pessoa para aquilo. Sim. Porém, tem um lado desconforto individual, protagonismo, querer fazer, e às vezes parece que, dependendo da perspectiva da pessoa, do lugar que ela tá, isso acaba gerando um comodismo tão grande que o tempo todo ela tá sendo colocada, fica num lugar de esperar que a empresa ofereça. E o quanto que isso, sem perceber, leve essa pessoa para um lugar de... estagnada. Um lugar de coadjuvante da própria carreira, de ficar assistindo. Eu já vi conversas do tipo, o que você pretende fazer nos próximos anos? Seja por ver oportunidades ou pelo que você gosta. E a pessoa responder, não, eu gosto de trabalhar aqui. Para onde me colocarem, eu vou. Falou, é muito legal você gostar de trabalhar aqui. Mas por outro lado... Qual que é o seu papel na escolha e de segurar as rédeas da sua própria vida, da sua própria carreira? Senão você vai chegar nos 50, 60 anos, atualmente é uma idade produtiva, a expectativa de vida está cada vez maior, as pessoas indo cada vez mais longe, mas o preconceito de boa parte das empresas dos 40 e alguma coisa, isso não mudou. Não. E se isso não mudou, se você vai ser visto como velho ou como obsoleto em algum momento da sua carreira, você vai esperar chegar lá na linha de chegada para fazer alguma coisa? Aliás, eu acho que as pessoas, elas esperam dar ruim.
né? Para não falar Sim, outra coisa que espera sim. ser desligado, ou espera ser pressionado para poder agir com alguma coisa. Porque acho que tem gente que nem espera que as coisas aconteçam, né? Tem gente que entra nessa, né, na estagnação ou numa inércia, primeiro, que acha que nunca vai acontecer nada com ele. Né? Ou então, eu já sei de tudo, eu já tenho meus conhecimentos, então também não preciso fazer nada. Se a empresa quiser, ela que me ofereça ou que faz alguma coisa. E tem gente que acaba na famosa zona de conforto, mas é aquilo não tá bom, mas também não tá ruim, né? Então eu vou ficar aqui porque eu não tô sendo forçada, não tô me cobrando, mas eu também tô fazendo ali o meu papel. Então deixa nisso. Porque ser protagonista, Má, você tem que assumir, né, as decisões que você toma, você tem que se expor mais, talvez o que você se expõe você vai ser chamado a atenção, ou não, talvez você vai brilhar muito, porque você vai se destacar, aí vai fazer igual você quando você, né, tava lá nos lugares, e você assim, mas você tá se destacando muito, mas por que você tá fazendo isso? Você vai ouvir muito disso, das pessoas que estão dentro do emprego, das seus pares, por exemplo, assim, mas você tá se achando, né? Você tá querendo, né, pressionar a gente pra eu também ir além. Porque tem gente que não quer. Tem gente que quer fazer aquilo, fazer o mais do mesmo e beleza, ele tá ali do jeitinho dele. Eu conheço gente que ficou no mesmo cargo há 10, 11 anos, nunca recebeu uma promoção nem nada, e tá tudo bem, né? Assim como tem gente que fica 3 meses e já quer ser promovido, já quer uma outra coisa, que já. E é importante dizer, Fê, que tá tudo bem em qualquer uma Qualquer dessas uma. Uhum, situações. A exato. questão é, você tá olhando só pro presente Uhum, e quando você projeta o futuro, tem claro e uhum, consciência das consequências do que você tá escolhendo agora? é. Dessa sua sensação de segurança, que ela não é eterna. Não, e A segurança, ela, na verdade, existe a máxima que a segurança não existe. não existe. Então, ficar no seu cargo, sem promoção, com poucas responsabilidades, sendo especialista no que você faz, entra a gestão, muda a gestão, passa ano, sai ano, muda a década, que ótimo! Uhum, Precisamos de pessoas que passem, que também tenham essa postura, que se uhum, proponham a isso. Mas o risco existe tanto quanto aquela pessoa que se propôs a ser o próximo líder, uhum. aquela pessoa que vai mudar de área, que vai mudar de empresa. Os riscos, eles só mudam a proporção, Não mas tem eles nem existem certeza de para nada, todos. né? É. Eu acho que e talvez aí é uma escolha sua. Você prefere ficar na sua e também um dia as pessoas te esquecerem, porque você tá lá, né? Vai virar o patrimônio da empresa, todo mundo sabe que tá lá, mas também não evolui, não tem nada de diferente. E vê cada vez. Eu não sei se você percebe, mas quando você entra numa empresa, você vem com um gás, você vem com uma visão diferente. E se você vê as pessoas que já estão lá há muito tempo, fala assim, mas eu já tentei isso, já sempre foi assim, ou desse jeito, e acabam Murchando. murchando, né? Então, assim, será que esse tipo de pessoa tá lá porque tá com vontade de fazer alguma coisa? Porque só tá bom, só tô pagando meus boletos, então tá tudo certo, deixa eu ficar aqui. E tem gente que, ok, ele quer ficar ali, não quer virar um diretor, ele não quer virar um gerente, ele não tem, esqueci a palavra, mas visão, né, do que ele quer crescer, então tá tudo certo. Mas eu acho que existe uma questão de, e se você for desligado? E se você for demitido? Que você faz? Né? O que você tá preparado para ir para uma próxima empresa? Em 30 dias, você sabe quais são as suas habilidades, o que você tem, o que você precisa para ir para uma outra empresa? Porque o ser desligado também não é fácil, não, né? Não. Eu acho que existe uma questão de, tanto em transição de carreira, não é fácil também, você abrir mão de tudo que você já quando a gente não tem uma escolha, assim, não tem um desenho, mas uma transição de carreira, você tá abrindo mão de tudo que você fez para ir para uma outra área e começar tudo de novo. Assim como você corre o risco de ser desligada também e ter que começar tudo de novo numa nova empresa e aí você reconhecer tudo. Então, acho que tem aí umas coisas que a gente precisa sair da famosa zona de conforto, deixar de sair do automático, né? E eu acho que as coisas mudam muito rápido. As coisas vêm, hoje é isso, amanhã já não é mais. E aí, você tá preparado para aprender? Você sabe fazer essas coisas? Então, acho que aí tem um caminho meio assustador daqui para Que frente. quais os sinais que eu estou me tornando obsoleto na minha função? Acho que talvez obsoleto não seja a palavra, mas quais os sinais que eu esteja caminhando para me estagnar na minha Uhum. carreira?
Eu acho que primeiro é você perder aquele brilho nos olhos. Sabe aquele domingo que você fala, ai, já vai ser segunda-feira, já não tenho mais aquela vontade. Porque você faz a mesma coisa, né? Não tem Não tem novidade, não tem novidade. desafio. Exato. Ou será que você ainda é referência dentro da empresa? Será que as pessoas te procuram para ensinar, para mostrar aquilo? Ou será que o que você fez não teve mudança e aí já mudaram todo e você tá ficando de lado para isso? E até se mostrando resistente, né? Porque às vezes a gente precisa mudar determinado processo, determinada parte ali da empresa e não consegue porque tem que ser daquele jeito, tentei tudo. Então, acho que começa a se desmotivar, começa a não ter mais aquela energia que você tinha antes, e deixou de ser a referência, deixou de ser aquela pessoa que as pessoas vão ter como uma pessoa importante. Tá em reunião, tem uma reputação boa, enfim, acho que tem ali uma questão de... Se você tá na zona de conforto, né? Tem ali. E você começa a se questionar, assim, será que eu tô feliz aqui? Será que é isso que eu quero? Se você tá com medo do novo e você ainda vai se manter ali porque você tá com receio se vai dar certo ou não, aí é um questionamento para você disso, porque será que vale a pena eu continuar fazendo isso e de repente eu viver um sonho, viver uma nova oportunidade por me arriscar? A gente tem medo de se fracassar, né? E você sabe se vai dar certo? Não, não sabe, né? Você vai ter que arriscar. E tá fora do nosso controle, a gente não tem controle das coisas. Ou você corre esse risco de dar certo e fazer acontecer, ou você vai ficar ali na sua... E aí você vai ficar doente. Aí você vai começar a dar um atestado, e aí seu corpo começa a te dar sinal, né? Tem gente que se dedica demais ao trabalho, e aí vai no burnout, porque... Vai, e tem gente que entra em uma e aí acaba buscando justificativas para continuar por conta de algumas inseguranças. Eu não vou embora porque eu tenho muito tempo e acredita que a rescisão é parte dos direitos, e nem digo que não é, mas tem gente que entra nessa e aí se apega nisso e muitas vezes adoece por conta dessa resistência. Eu não vou pro mercado porque tá há muito tempo na empresa e aí a faixa de salário, promoção, dissídio, já colocou ela no outro patamar, as ofertas do mercado já não são, ela cria um cenário, cria um cenário que para ela sair daquela empresa, daquela posição, tem que ter uma oportunidade perfeita. Ai, que Então nunca... ela tem que ser desligada para receber todos os direitos, tá com tudo pronto, ser um É o segmento, alecrim dourado. Oh, ser um meu Deus. segmento similar, conhecer algumas pessoas que estão ali para poder apoiar, não ser um ambiente tão hostil por ser novo. Ou seja, isso não existe. Não, você quer o emprego perfeito que não tem. Bem-vindo ao mundo real, né? E sobre isso, Fê, o quanto hoje é válido e as pessoas... Tem até um termo para isso, chamados jumpers, que ficam pulando de empresa para empresa, buscando algum tipo de resultado mais rápido, ou até pelo conhecimento de vivenciar segmentos, conhecer pessoas diferentes. O quanto que é importante dosar, em qual situação isso agrega de mudar de negócios, de segmentos, versus ficar numa empresa. Acredito que isso seja um dilema para muitas pessoas. Eu não sei se é mais de geração, essa geração mais nova que vem, e aí o que acontece? Eles sabem que já as pessoas anteriores a eles, as gerações anteriores, sofreram muito no trabalho, porque antes, sinônimo de trabalho, eu tinha que ir lá ficar doando, sofrendo, passando por humilhação, né? Famosos assédios e tudo mais, e eles não querem isso. É igual o casamento moderno antigo. Não. Você entrava, não podia sair, podia só sair. a morte para Não separar. Então, assim, eu acho que essas pessoas, elas... hoje em dia, os jovens querem trabalhar por propósito. Então, assim, se eles veem que aquilo não agrega valor, ele vai sair mesmo. Ele é total desapegado, porque ele não quer sofrer, ele quer qualidade de vida. Então, quando ele entra, e aí talvez
ele só quer um dinheiro? Eu não sei, a gente tem que avaliar pessoa por pessoa para entender qual é o que ele... Quais são as Quais são as motivações? motivações, exato. Porque tem gente hoje, se você perguntar, ele nem quer um apartamento, ele nem quer um carro. Ele quer trabalhar de qualquer lugar, ele vai viajar. Então, se ele tem um dinheiro, ele quer fazer. Hoje, principalmente depois da pandemia que teve, acho que agora as empresas estão voltando para o presencial, mas as pessoas estão mais difíceis de conseguir um emprego porque elas não querem o emprego do presencial. Elas querem trabalhar da onde elas quiserem. Então, é muito difícil quando a gente coloca... você vai falar do jovem ou de uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha ela já estava acostumada a pegar ali mais pesado, lidar com pressão, aquele feedback bem duro e tudo mais. Hoje em dia não faz. Até pela influência da internet, existia menos parâmetros de comparação e o que a gente enxergava sobre o que o mundo é, só que estava perto dos nossos olhos. Hoje tá tudo muito fácil, né? Hoje você faz aí mexeu no Instagram, no TikTok, né? Não sou do TikTok, eu sou do Instagram. Já sou cringe, já sou velha. E você tá lá, você tá passando o conteúdo que você não acha legal, você vai na impulsividade, nada funciona, porque você tá viciada na questão de dopamina. Então, se aquilo não te agrega, não tá feliz, eu vou partir para outro, porque eu quero mais, movimento na minha vida, eu quero coisas diferentes. Então, acho que tem aí uma questão complicada, porque se você olha ali para frente, vai trabalhar por você, vai ser empreendedor. Primeiro que você aceitar regras de uma empresa, porque a gente tem que aceitar regras, e se você concorde ou não, você tá ali por conta disso. E se você não tá afim, você vai ter que buscar algo que é seu. Então, acho que se essa pessoa lá, né, pula de emprego em emprego, porque ela, de novo, porque talvez ela não sabe o que ela quer, ou porque, enfim, tem aí, ela não descobriu ainda qual é a motivação e o que ela tá fazendo ali naquele emprego. Talvez forçado, porque ela precisa mesmo de pagar as contas dela, E né? talvez o que ela tenha de expectativa está buscando, nenhuma empresa possa oferecer. Ela vai ter Não. que fazer a empresa dela, fazer o modelo de negócio Exato. dela, e é importante ter essa clareza para não exagerar na dose de pular de casa em casa. Eu já atendi, já trabalhei com pessoas que queriam as coisas do jeito delas. E aí você fala assim, não dá. A gente trabalha numa empresa e essa empresa ela tem ali os objetivos dela, né? A gente fala qual é a parte estratégica da empresa, o que ela precisa. Se você tá caminhando junto, vamos. Agora, se não tá, não tem. E não só vinculando a geração, Fê, tem uma questão muito forte de valores, visão de mundo e expectativa. Se os seus valores e a sua expectativa do que é um trabalho sério, do que é o profissionalismo, se desenvolver, seguir regras, é muito diferente do senso comum da nossa sociedade, você não vai se encaixar em Não, lugar nenhum. não. Não vai, e aí vai ser aquela pessoa que é contra tudo. É resistente, porque não aceita. E aí o líder tem um belo de um desafio, né? Nesse caso é importante olhar, observar um ambiente, não só o ambiente onde você está, olhar um ambiente corporativo. O que, independente do segmento de uma empresa familiar, de uma empresa de capital aberto, o que existe em comum do meio corporativo, para que você olhe para aquilo e de uma forma madura e adulta, pense que você vai precisar buscar habilidades e competências para se adequar, você vai ter que engolir sapo, e como diz o Joel Vai. J, que eu acompanho, quem faz o que quer é criança mimada Exato. e adulto imaturo. Porque um adulto funcional, maduro, que entende das suas responsabilidades e minimamente de como o mundo funciona, e sabe que vai ter que sentir aquele desconforto no estômago quando Vai. ouve, quando vê algumas coisas. E ser adulto, eu digo que é muito sobre fazer coisas que você não quer. Se eu não me engano, é o Kant que fala sobre isso, que disciplina, ao contrário do que muitos dizem, não é fazer o que quer, é fazer o que não quer para alcançar aquilo que Que você deseja. Nossa, é muito difícil. Durante o seu dia, durante o seu trabalho, você vai fazer coisas que você não gosta. Sim, não tem. Se pudesse, assim, essa parte eu não gosto, fica aqui que eu só quero fazer a parte que é boa. Então, E existe um momento da nossa vida que a gente acaba tendo essa expectativa. e eu acho que aí é uma questão. É.
sim, aí depois a gente se frustra. Sim. Que aí sabe que Eu, não. eu me vejo nesse lugar alguns momentos da vida. Falando, cara, olhando pra trás hoje era utópico, Fê, as expectativas que eu tinha sobre algumas coisas. Aquilo não existe, fazia Não. parte de um mundo da minha cabeça. No emprego dos sonhos ou algo que quando É, você entra, você fala, ai, não é nada disso do que. não tem nenhuma atividade que vai excluir você de fazer coisas que não são legais. E nem se você for o dono da sua própria empresa. Você vai fazer coisas que você também não gosta. A não ser que você contrate alguém pra fazer as coisas que você não gosta e fique ali em cima pra. Eu fui dar um exemplo parecido com nessa linha de raciocínio, com um treinamento que eu fiz em Goiânia um tempo atrás, estava com o dono da loja, o empresário, e aí eu trouxe ele como exemplo que estava participando. Eu falei, inclusive, o proprietário fulano de tal Tá aqui, aqui. você não faz tudo que você gosta. Você pagaria todos os impostos que você tem que pagar, se você pudesse? Ele falou, olha, eu pagaria bem menos e se eu pudesse influenciaria para que os serviços com o recolhimento desses impostos fosse aplicado de maneira melhor. Eu falei, ó, tá aí o É, exemplo. Nem o dono da empresa faz tudo que ele quer. exato. Muito bom, Fê. Já caminhando para o final da nossa hora, que passou voando aqui desse bate-papo, que dá para alongar e abrir várias janelas e para vários Exato. lugares sobre carreira, é um assunto bem amplo e que conecta com a vida de todo mundo, seja quem empreende, seja quem é Uhum. CLT, formal, informal. Quais os conselhos e direcionamentos que você dá para quem está infeliz na carreira atual ou para quem está experimentando e não tem ainda uma definição? Acho que quando você tá infeliz, será que vale essa sua dedicação, vou dizer, um esforço diário? Acho que saúde, ela precisa ser bem cuidada, né? Nosso bem maior é o nosso tempo, a gente não volta. Então, será que você tá infeliz, você tá nisso, vale a pena, né? Eu acho que vale olhar para dentro, trabalhar seu autoconhecimento e ver por que que eu tô aqui? Será que porque eu tô com medo de arriscar? Será que eu tô com medo de me frustrar? Medo de ter escolhas erradas e que tá tudo bem nisso? Ou como que você pode ter? Mas é fazer uma autoavaliação, se perguntar o que você gosta de fazer, o que as pessoas procuram você para fazer que você faz muito bem, né? Será que onde você tá, você faz isso? Você tá distante do seu propósito? Você tá abrindo mão dos seus valores? E aí acho que o nosso corpo ele dá sinais. Se você não tá feliz, você começa a adoecer. Então acho que não vale a pena a gente gastar a nossa saúde, o nosso tempo fazendo coisas que a gente não gosta, porque a gente tá racionalizando algo que, ai, não, vai melhorar ou vai dar certo, vai fazer isso. E enxergar as suas habilidades. E Acho que buscar conhecer aquilo que você é bom de fazer. Acho que se eu puder falar, principalmente quem faz transição de carreira, tá? Eu tô fazendo uma mentoria com uma pessoa que tá há 13 anos na área da saúde. E ela vai fazer uma transição de carreira para a área de marketing digital. Enfim, tem aí um caminho para Legal. a parte Bem diferente. tecnológica, bem diferente. E aí a gente tá trabalhando assim, fazer por fases, sabe? Não é sair e atropelar. Você tem uma questão financeira, você tem guardado. Você sabe que todas as suas competências, tudo que você fez, habilidades, do que você aprendeu antes, né? Você fazer a sua linha do tempo, entender que você era bom para transferir para essa e ter controle emocional, a competência emocional para saber que você vai se frustrar, você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai saber que são altos e baixos, porque você vai falar, nossa, agora fiz decisão errada, ai, agora eu tô indo bem, ai, agora foi bom. Então vai ser um ciclo, vai ser um, né, pico aí de felicidade e de medos, mas Sim. que com essa segurança você consegue. Então, acho que quanto mais você se conhece, quanto mais você traz para consciência essas coisas, acho que fica mais, eu não vou dizer tranquilo, porque sempre vai Nunca dar, é. nunca vai, principalmente porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem esse controle, mas fica mais fácil da gente conseguir recalcular a rota, né? E para quem está começando é buscar se conhecer e É. ver o quanto, descobrir as habilidades que tem, que vai ter aí, muito provavelmente uma grande chance ou vai minimizar a possibilidade de erro. Né? Não puxando sardinha para quem é da psicanalista, psicólogo, enfim, mentor, mas acho que independente disso, buscar ajuda, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente se conhece e precisa ter essa investigação. Ou procurar alguém, né? Uma pessoa que é referência, que você gosta, e entendendo o que ela fez para aquela carreira, o que ela teve que passar por aquilo, conhecer outras pessoas que vão dizendo quais foram os caminhos que foram percorridos, porque não é simples, né? A gente sabe que aí tem
coisas que não são fáceis e a gente precisa ir um atalho do bem, vai? Eu preciso. Por que eu vou cometer o mesmo erro daquela pessoa, sendo que eu posso Sim, ir para um caminho diferente? Então acho que sim. vale. Muito bom, Fê. Obrigado pelas contribuições. O papo muito bom. Eu que Com certeza vai agradeço. agregar bastante aí sobre pessoas que querem aprofundar, conhecer mais, ver um bate-papo sobre carreira, tirar dúvidas. Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, fazer um contato para eventualmente ter você com um trabalho de mentoria, ajudar alguém que esteja começando, alguém Uhum. que vai fazer uma transição, como que as pessoas te acham? Pode ser pelo Instagram, que eu tenho @eufernandabenjezen, depois você bota o meu nome, porque meu nome Coloca. já. Bem diferente, eu vou colocar na descrição. Ele é simples, mas é difícil, né? Mas pelo Instagram, eu tô voltando, retomando os conteúdos que eu te falei, né? Que eu trabalho também em uma empresa, então eu tô nessa divisão, Paralelo. nesse paralelo, exato. Então, nas partes fora disso, eu faço a mentoria ou os atendimentos, mas aí, se precisar, tem lá meu telefone, meu contato, só me procurar para bater um papo. Adoro conhecer pessoas, só para conhecer também, então acho que é super, super válido também. Legal, obrigado, Eu te Fê. agradeço. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todos os novos conteúdos. Deixa um comentário aqui, uma pergunta para Fê, algo que foi interessante, que você viu na conversa, que gostaria de compartilhar da sua trajetória ou mesmo tirar uma dúvida. E meu muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio.